o futebol foi empresário. Tem os empresários bons e os empresários ruins. Empresários ruins são aquele que não passa a realidade para o jogador. É aquele cara que coloca o jogador num pedestal e acha que o jogador vai ser aquilo. Quando, na verdade, o profissional de verdade, o bom empresário, é aquele cara que mostra para ele a realidade do que é o futebol, que não é fácil. Futebol é uma coisa que você começa o funil ao contrário, né? Porque o funil geralmente é assim. Futebol, o funil é ao contrário. Você começa na divisão de base, às vezes, com, sei lá, 7, 8 anos. A pirâmide. É a pirâmide. E vai afunilando. Quando você chega com 17 anos, 18, se você não estiver beliscando lá o profissional, se você não tiver absoluto no júnior, cara, se você fizer 19 anos, já começa a bater o desespero. Fala, pô, 19 anos, 20, eu não tô lá, eu tenho que estar lá, tem que preocupar. Então eu tento passar isso para os garotos, sabe? São os indicadores, né, cara? Eu tento passar, principalmente, para os garotos, a dificuldade que é do dia a dia, não aquilo que o empresário manda. Porque o empresário hoje dá uma chuteirinha, dá um celular, dá uma coisa, e eu mostro para ele, falo, cara, isso daí você não precisa ganhar, isso daí você pode ter, tendo com o seu próprio salário, com o seu próprio dinheiro, basta você querer se dedicar, se dedique. E uma das coisas que eu sempre falei, e sempre falo quase todos os dias, quando a gente está trabalhando lá, e eu chamo os jogadores em particular e converso, eu falo assim, você tem que fazer de dentro para fora, não é de fora para dentro. O que eles exigem muito fora, aí dentro deixam de corresponder. A partir do momento que você começa a corresponder dentro, as coisas fora vêm naturalmente. Em tudo na vida, cara, tudo é de dentro para fora. Não tem jeito. Exatamente. Ô Emerson, olha só, a live ela vai acabar agora, a gente vai retomar, tá bom? Porque você contou sua história, essa história te dá autoridade para você ser quem você é hoje, né? Você tem experiência. Então, a gente responde várias perguntas com a sua história. Porque quando o cara chega lá e vê Emerson hoje coordenando a base, o cara que não conhece sua história pode pensar muitas coisas, né? Inclusive, tá aqui porque foi jogador, ou tá aqui por causa disso. E aí essa história ela te dá autoridade para você ter a sua linha de pensamento, né, a linha que você vem adotando hoje nas categorias de base, como coordenador do Esporte Clube Vitória, não só com os atletas, mas com o entorno, né, os treinadores, os familiares dos atletas, os empresários que têm a oportunidade de cotidianamente bater um papo contigo, chega lá e enfrenta um cara que tem conhecimento, um cara que estava do outro lado, né, um cara que jogou, que conhece a dor do atleta, conhece a dor do empresário, então a conversa ela começa a ficar em um parâmetro diferenciado. Vamos falar um pouco sobre isso aí, beleza? A gente vai retornar aí, galera. Continue nos acompanhando. Galera, que live incrível. Estamos com Emerson Melo, coordenador geral da base do Esporte Clube Vitória. Emerson contou toda a sua história, toda a sua trajetória como atleta, toda a sua trajetória a sua carreira no futebol, quando ele encerra a sua carreira e aí ele começa a estudar. Ele se forma em Direito, se prepara para hoje ele ser um coordenador da divisão de bases do Esporte Clube Vitória para recuperar uma hegemonia. Sempre formou um clube que sempre teve um posicionamento muito grande aqui na região Nordeste e no Brasil, né? Agora, sobretudo, o seguinte, com todo aprendizado com a sua história, com toda a pressão e com todo entendimento que ele tem sobre o cargo que ele exerce hoje, né? Então, é um Emerson diferente do que era atleta, mas é um Emerson que carrega toda essa experiência dentro de campo e fora de campo, e hoje ele assume uma grande responsabilidade, né? Da sequência de um legado que foi de Nilton Mota, Simval Vieira, que passou por João Paulo, Carlão, e hoje Emerson, que passou por esses grandes profissionais e que hoje está nas divisões de base do Esporte Clube Vitória e que tem um modo seu de pensar, né? Tem um posicionamento, né? Ele entende como funciona a formação dos atletas, o que é importante para os atletas entender como importante na sua carreira, como indicadores para ele saber que tipo de caminho ele vai pegar, porque a gente sabe, Emerson, tem um caminho que todos sonharam, né, que é ser um grande jogador de futebol, jogar no time Série A, jogar Champions League, jogar isso, jogar aquilo. Tem os caminhos alternativos, mas o futebol, nesse momento que chega no funil,
Para alguns as coisas acontecem, mas para outro é um eterno convite a desistir. Então o atleta precisa ser forte, precisa ser resiliente, precisa ter pessoas para inspirar, pessoas para poder direcionar, e a gente sabe cada vez mais tem muitos profissionais envolvidos no futebol e poucas pessoas interessadas realmente em direcionar esse atleta. Mas a gente sabe que o primeiro desejo precisa passar pelo atleta de querer aprender e de querer ter esse direcionamento. O futebol mudou, Emerson, porque a gente sabe que a bola mudou. A bola do jogo hoje é uma bola extremamente qualificada. O cara não souber bater na bola, a bola sai da meta, já perde a direção. Chuteira hoje é tudo primeira linha e da melhor qualidade. Os gramados são melhores, né? Então, tudo mudou em volta do atleta. Mas aí eu quero saber, futebol mudou e o atleta mudou, Emerson? Veja bem, eu primeiro responder uma pergunta, um questionamento. Você fez um posicionamento antes de cair a live, na questão da minha história, de mostrar. Eu quero dizer o seguinte, que não é só como jogador. Eu procurei me aprimorar para estar onde eu estou hoje, não é só porque eu fui um bom jogador e passei pelo clube, mesmo porque o convite veio, não foi porque eu fui jogador. O convite veio de uma forma até inusitada, como eu fui fazer através de uma pesquisa, um convite do presidente e de informações que ele obteve do que eu tinha feito, do que eu fiz e do que eu estava fazendo. Então, assim, eu me preparei para estar aqui hoje. Eu tenho muita consciência daquelas pessoas que passaram. Carlão, Laelson, eu assisti todas que você fez, você está de parabéns. Laelson é uma pessoa fantástica, inteligentíssimo. Carlão é um cara que eu conheço quando eu tinha 16, 15 anos de idade. Primeira competição do Carlão, ele foi com a gente como preparador físico em Jaú. Eu lembro disso. Um cara que é meu amigo, sempre quando eu estava advogando, ele foi advogar para alguns jogadores e sempre me recebeu no Vitória de portas abertas. João Paulo, vi com 9 anos de idade. Enfim, são pessoas que eu tenho a humildade de estar aprendendo, porque a gente nunca para de aprender com esses caras, com Mota, Aldo França, Luciano Reis. Eu, quando encontro essas pessoas, velho, eu fico feliz da vida porque eu fico batendo papo de horas. E eu consigo ver que eles estão atualizados no mercado. São pessoas aí... Eu vi Sérgio Moura, um cara assim que eu encontrei outro dia, quando veio dos Estados Unidos, um cara sensacional para fazer o que ele fez, a história de vida dele. Então, se eu for falar todo mundo aqui, eu vou ficar aqui horas e horas falando com você e até esquecendo de algumas pessoas. Mas, qual foi a pergunta que você fez mesmo? Que eu me passei aqui. Pronto, uma das perguntas foi, o futebol mudou? Né? Pronto, todo o entorno do atleta mudou, você fala da figura do empresário. Lembrei. Então, aí eu comecei a falar das lives. Uma das lives que eu vi foi de um amigo, eu sou um amigo de mais de 20 anos com ele, que é um cara assim que, para mim, eu já falei que o meu sonho é trabalhar um dia com ele, que é Amadeu. Carlos Amadeu, para mim, é um cara assim que eu aprendo muito, mas muito mesmo, de verdade. Sempre quando eu converso com ele, eu fiz a pergunta para ele da questão que ele estava assumindo a divisão sub-17 da seleção brasileira, e eu lembro que na época, quando ele assumiu, a gente sempre joga futebol junto, eu perguntei para ele qual é o maior desafio dele, ele falou, era substituir uma geração que não era vencedora sub-20, fazer dessa geração sub-17 vencedora até o sub-20, que vai ser vencedora no sub-20, e ele conseguiu, por isso que eu fiz aquela pergunta para ele. E ele respondeu uma pergunta parecida com essa que você falou. Óbvio que mudou muito, só que assim, tem algumas coisas que, na minha concepção, você não precisa mudar, você precisa agregar. O problema do futebol brasileiro é que ele mudou. E até eu ia fazer uma pergunta depois, até para o Mota, que eu fiz uma pergunta em outro bate-papo, a questão em que momento o futebol brasileiro deixou de olhar para si para olhar para fora. O que nós fizemos? Nós começamos a visualizar jogadores, porque a gente vive num mundo capitalista, isso é fato. Tudo que a gente faz é visando capital. E o que a gente começou a fazer? A gente começou a deixar de olhar para o nosso produto interno para começar a ver o produto para vender. Aí a gente começou naquela história, jogador tem que ser alto e forte zagueiro,
o jogador tem que ser rápido, não sei o quê. Só que a gente começou a deixar uma coisa importantíssima de lado, que era a parte técnica. E é uma coisa que eu sempre bebi da fonte, e quando eu cheguei no Vitória, Wellington, a primeira coisa que eu fiz foi falar para os treinadores, eu quero que trabalhe a parte técnica, porque a parte tática e a parte física, o jogador adquire. A parte técnica você tem que treinar lá de baixo. E eu falei para eles, a gente faz reuniões periódicas, né? A gente faz o planejamento nosso, anual, e a gente faz reuniões periódicas. Hoje no Vitória a gente tem planejamento de tudo. Hoje é tudo planilha, eles me entregam uma planilha de treinamentos semanais, do que vão fazer, por que vão fazer. Paulo conseguiu agregar vários profissionais capacitados, pessoas assim, fantásticas para se trabalhar, que eu estou tendo o prazer de trabalhar, Marcelo Vilhena, Bruno Pivetti, comissão técnica de amigos que eu vi a evolução, Rodrigo Chagas, Ricardo, Adolfo, pessoas que Luciano Pereira, que faz um trabalho assim sensacional nas categorias menores. E eu falei para eles, eu quero que a gente treine a parte técnica, porque foi dessa fonte que eu bebi, essa fonte é inesgotável, e essa é a essência do futebol brasileiro, a gente não pode perder. Eu não quero que perca. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar bons jogadores para que ele, tecnicamente, porque fisicamente tem até a questão da fisiologia, que o jogador vai crescer, vai, enfim, ganhar corpo, só que a parte técnica você tem que fazer lá do início. Você tem que ver se o jogador tem aquelas características e você aprimorar a característica dos jogadores através da técnica. Eu comecei a ver que a gente começou a dar muita ênfase à velocidade, rondo, que a gente já fazia antes, só mudou as nomenclaturas, na verdade, né? Hoje é pressão alta, pressão média, pressão baixa, primeira linha, segunda linha. Mudou as nomenclaturas, mas na verdade é tudo igual. O que mudou hoje o futebol? Óbvio, hoje os campos são melhores, velocidade da bola é diferente, velocidade é diferente do jogo, claro que muda, tudo evolui. Só como eu falei antes, evoluir não quer dizer esquecer. Evoluir é agregar. As pessoas, a maior parte, começou a esquecer. Começamos a trazer muita gente de fora querendo beber da fonte. Eu vi até uma pergunta que você fez, e que você até falou assim, eu já até sei que você vai responder. Que a gente está se alimentando muito de fora, a gente esqueceu daqui. Não, a gente tem que... A característica do jogador do brasileiro, olha lá o que o Guardiola fez. Ele veio beber da fonte daqui. O futebol do Barcelona que ele fez, o fantástico Barcelona que ele fez, bebeu da fonte da Copa de 82, da Seleção Brasileira de 82. Aliás, que eu quero fazer um adendo aqui, uma das maiores frustrações da minha vida, isso eu posso dizer, porque ele não está mais entre nós, foi nunca ter sido treinado por Tele Santana. Porque eu queria ter sido treinado. Eu lembro que na época eu era muito novinho, eu tive a possibilidade de ir para o Flamengo na época, no juvenil, o Mota não quis liberar. Se ele fez aquilo com o Júnior Baiano, imagine com o Emerson, hein? Que é aquilo. Eu era um jogador esforçado, eu sempre fui um jogador esforçado e dedicado. Mas é uma das frustrações que eu tenho do cara que eu acompanhei, o Pelé, Atlético Mineiro, eu via vídeos antigos, que na época era videocassete, na época, de jogos antigos, eu via Canal 100, com o Grande Momento Futebol. Eu sempre fiz isso, sempre vi isso. Eu vivenciei isso na minha infância. Então, assim, eu costumo dizer que eu bebi dessa fonte. Óbvio que a gente tem que evoluir. Tem... Vinícius de Moraes fala, né? Atrás de cada adversidade encontra-se um fragmento para a sua evolução. Então, assim, nas dificuldades que a gente tem que evoluir. Então, a gente não pode parar, né? Não pode estagnar, a gente tem que estar sempre evoluindo. E é isso que eu tento fazer. Agora, evoluir, eu repito, não é evoluir, não é esquecer. É agregar aquilo que você... Tá anotando o que você falou aí, meu. A sua origem, entendeu? É mais ou menos por aí, é isso que eu penso. É isso que eu tento fazer no Vitória hoje. Cara, essa frase de Vinícius de Moraes aí, ela é boa, viu? Pouco entendida, porque no dia a dia esse desafio realmente ele aparece, e aparece do tamanho que nos afronta, né? O desafio ele sempre aparece do tamanho que nos afronta como um gigante, e se você não tiver uma mentalidade, aí não tem nada a ver com preparo, se você não tiver a mentalidade de encarar o desafio, você não sabe o que é que está por trás da porta, né? Exatamente, eu gostei da sua colocação.
O Emerson, é bom quando a gente conversa sobre isso, cara, e eu já conversei com vários coordenadores aqui, você presenciou. Eu viajo o Brasil e eu conheço os principais coordenadores dos clubes Série A e Série B, praticamente todos. E todos eles eu pergunto, todos eles eu pressiono mesmo, cara, porque quando eu escuto esses caras dando palestra, eu dá vontade de depois dar risada, né? Porque eles não se aproximam do que é de fato a realidade deles. E se a gente esconde a realidade, a gente não muda, a gente não percebe as mudanças e não se coloca como protagonista, né, da história que cabe a nós conduzir a cada dia. Então, existiu várias histórias aí que foram feitas, bonitas aí no Vitória, erros, acertos, tentativas, massa. E agora chega Emerson, né, com a ideia, com todo esse legado que constituiu você, como você falou, você se preparou, né? E agora eu quero saber quais são as ações que Emerson ele coloca no dia a dia, cara, para tornar tudo isso, Emerson, factível, né? Do ponto que o seu treinador ele perceba essa linha de pensamento sua, que os atletas que hoje estão chegando no Vitória, eles possam também beber dessa fonte, porque amanhã pode ser eles contando essa mesma história, né? Então, onde a gente chega, a gente traz, mas também a gente leva, né? E eu acho que esse é um princípio muito bonito, a lei da semeadura. Então, o que é que Emerson hoje planta no Vitória para que as pessoas lá na frente possam colher? Desculpa eu ficar fazendo mencionando alguns atores, algumas frases assim, porque eu leio muito. E eu gosto... A ciência, né, amigo? Cada um fala o que tem. Não tem isso aí, não pode ter desculpa, não. Isso. E eu lembro eu tenho um grande amigo que foi meu mentor na faculdade. Eu li muito o livro do filósofo Sócrates e Platão. E Sócrates sempre falava que o segredo da mudança é focar na energia, não em lutar com o antigo, mas em construir o novo. Então, assim, eu quero construir o novo, eu não posso focar no antigo. Ou seja, todas as dificuldades que tinha. Se eu chegar no Vitória e ficar pensando só o que aconteceu no Vitória e como estava, eu não ando. Então, assim, eu lembro quando eu cheguei no Vitória, é óbvio que você chegando no Vitória, mesmo toda a história que eu tinha no Vitória, você vai encontrar algumas resistências, porque as pessoas vão pensar, não sabem da história, justamente isso que as pessoas pensam no geral. Que você é um ex-jogador, que não está preparado, que caiu de paraquedas, que você está ali porque foi um jogador de futebol e o presidente achou você e colocou lá. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, eu vim com planejamento, já tinha tido uma experiência anterior em São Paulo, fiquei muito pouco, mas eu sempre estudei gestão, eu sempre estudei governança corporativa, quem é de gestão sabe o que é isso. Foi implementada nos Estados Unidos, quando teve a quebra da Aeron, dos papéis, enfim, essas coisas todas que a gente estuda na gestão esportiva, e implementei isso no Vitória. Só que quando você chega num clube onde tem uma certa resistência, a primeira coisa que eu fiz, eu sentei com toda a staff e eu mostro para eles que eu não faço nada sozinho. Que eles são tão importantes quanto eu. Se eles deixarem de fazer, eu trato, Wellington, as pessoas que trabalham na staff lá, seja da pessoa que limpa a minha sala, seja da pessoa que trabalha no administrativo do meu lado, da mesma forma como eu trato o presidente. Porque todos são importantes dentro das suas funções. Se a menina deixar de limpar lá, aquilo lá vai encher de sujeira, vai ter doença, e é o que pode acarretar. Então, é isso que eu faço. Eu comecei a fazer a governança corporativa, comecei a chamar as pessoas responsáveis por setores, comecei a determinar os setores, e comecei a dar responsabilidades para elas. As pessoas gostam de se sentir valorizadas. Só que você não precisa valorizar a pessoa só com pecúnia. Você valoriza de outras formas. Todo mundo sabe que hoje o Vitória não enfrenta uma situação confortável financeira. Mas as pessoas, às vezes, é como eu te falei anteriormente, as pessoas deixaram de conjugar algumas palavras que são primordiais. Obrigado, parabéns, gratidão, entendeu? Não que isso vai colocar na mesa do cara, mas aí isso vai mostrar o quanto o cara é importante dentro do trabalho. E no Vitória é assim hoje. No Vitória, se a gente não se unir, eu lembro que a primeira reunião que eu fiz foi com o meu staff. Eu falei, o staff está reduzido, o staff é isso aqui, energia tem que ser positiva, porque se a gente vier para cá reclamar que está faltando isso, está faltando aquilo, não, a gente não anda, a gente já sabe a situação está essa, quem tiver comigo, vamos se abraçar e vamos para dentro. E é isso que a gente faz no Vitória.
Eu consegui implementar no Vitória hoje, eu estou muito contente. Quando eu cheguei no Vitória, a evasão escolar era 60%. E é uma coisa que minha história por si já fala o que é minha história. Eu sempre quis agregar estudo com esporte, e eu vou conseguir fazer isso. Eu consegui o ano passado, eu entreguei um relatório para o presidente de tudo, dos 4, porque eu entrei em agosto, setembro, outubro, novembro, dos 4 meses que eu fiquei lá, eu entreguei um relatório onde eu fiz muita mudança administrativa, campo, a gente conseguiu fazer algumas mudanças. Eu cheguei lá, eu não tinha cardiologista, eu não tinha psicólogo, eu não tinha muita coisa pela questão financeira que o clube atravessa. Eu consegui colocar, fazendo remanejamento, contei com muitos amigos, Marcos Bartolomeu, que eu já vi que ele está aí também, um cara assim, cardiologista, um cara fantástico, me ajudou muito, um amigo de coração, falei com ele hoje à tarde. É um cara que eu gosto, um cara que eu fiz amizade tem pouco tempo, acho que uns 3 anos, quando eu estava na Antônio. Um cara que eu gosto, hoje frequento a casa dele. Então, assim, me ajudou muito. Então, assim, eu comecei a implementar no Vitória, eu comecei a organizar, fazendo essa governança corporativa, que não é fácil. Porque você administrar problema é difícil, todo dia você chega com um problema para resolver. Só que é como a questão que eu acabei de falar do Vinícius, né? Cada fragmento é uma evolução. E eu fui evoluindo, cara. Hoje eu me sinto muito confortável na posição que eu estou, porque eu ganhei o respeito de todos. Eu acredito que eu ganhei o respeito de todos. Porque eu nunca chego lá, eu não cheguei lá com o chicote na mão. Eu cheguei demonstrando para eles o quanto é importante cada função no seu setor para a evolução do clube. E a gente está conseguindo isso. As pessoas falam que ele tem um cara que eu aprendo todos os dias quando eu estou. Lógico que eu não estou reunido todos os dias, mas sempre quando eu estou reunido com ele, é um cara que uma frase que ele fala, eu aprendo alguma coisa. Paulo Carneiro, cara, é um cara, um gestor fantástico. Se Paulo não entra no Vitória, eu posso falar com todas as letras. Eu não sou amigo dele de frequentar a casa, não sou nada disso. Eu fui convidado com ele, que eu fui fazer um contrato de um jogador, ele me perguntou o que eu estava fazendo, ele já sabia o que eu estava fazendo e me fez o convite que estava vago. Eu falei, você me dá quanto tempo para eu pensar? Ele falou, te dou 3 dias. No segundo dia ele já estava me ligando para entrar no Vitória. E eu já entrei no Vitória, um monte de problema. Jogador meu de 13 anos, clube vindo aqui, levando para outro lugar, entendeu? Então eu já comecei enfrentando esses vários, uma bagunça, empresário entrava, queria fazer o que queria, lá em cima ninguém se entendia a parte administrativa. Paulo Carneiro remanejou uma pessoa que me ajuda muito, que é Manny Glaze. Manny Glaze é uma pessoa assim, parte administrativa está dando show, e a gente começou a agregar. Eu sabia que as coisas iam melhorar, mas gradativamente. Você não melhora tudo à noite, como você falou com o Daniel hoje à tarde. A evolução vem gradativa, o resultado vem gradativo. Eu não tinha treinador de goleiro sub-15, eu não tinha muita coisa. O meu treinador, ele acumulava várias funções, entendeu? Então eu fui ajeitando ali, ajeitando aqui, consegui nesse intermédio o que eu acho importante para o clube e para a carreira do jogador. Eu acho que se você conseguir aliar bons jogadores, revelar e vencer, o jogador, quando chegar no profissional, o jogador vai chegar sem sentir muito. Hoje, é óbvio, eu ouvi você falando que hoje o Vitória deixou de fazer as competições internacionais que ele fazia. Vai voltar, porque isso é uma das demandas que Paulo Carneiro me deu, eu já comecei a entrar em contato. Como a gente vai fazer? Não sei, mas a gente vai fazer. Entendeu? Por que isso? Não é porque o Vitória tem que começar a trabalhar a internacionalização da marca dele, como ele sempre fez. Por que colocava Davi Luiz? Por que colocou Kleber, que está aí, que eu já vi, um jogador, Fernando, os caras que... vários jogadores aí. O Vitória foi pentacampeão da Philips Cup. Hoje ele não consegue disputar. Aí jogadores, quando iam no profissional, não sentiam. Por quê? Porque eles já tinham essa bagagem internacional. Entendeu? Só que, aliado a isso, você tem que dar a bagagem do cara emocional, educacional. Você tem que dar o mínimo de infraestrutura para o cara. E a gente tem que fazer. A gente está fazendo. Aos pouquinhos a gente está fazendo. Já estamos sentindo a mudança. Eu vejo o Rodrigo hoje, do Sub-20, dando treinamento. Eu vejo, para você ter uma ideia, eu estou de domingo a domingo no clube. Eu vejo todos os treinos. Da escolinha até o Sub-23, que até outro dia a gente estava tendo Sub-23, que infelizmente a gente teve que desativar por questões que todo mundo sabe, financeiras. Mas eu via todos os treinos e participava de jogos, eu via tudo. E eu sei,
Hoje o Vitória deve ter uma base de 300 jogadores. Eu sei o nome de todos. Às vezes eu confundo, esqueço um ou outro. Mas eu consigo hoje chamar todos os jogadores pelo nome. Que eu acho que é o mínimo que você pode fazer para você valorizar o jogador. Entendeu? Então, assim, se você me perguntar um jogador hoje do Sub-14, quem é, o que ele joga e qual a forma dele jogar, eu vou te dizer. E eu vou te dizer se ele tem perspectiva de futuro ou não. Porque eu estive ali dentro e eu vejo os treinamentos. Entendeu? Eu acho que essa é a grande vantagem, entre aspas, que eu posso dizer. E eu demonstro para as pessoas que tem jogadores lá que a maioria dos empresários são meus amigos. Odegar Filho, Luciano Cruz, Luciano Casulo, enfim, o pessoal da Antônio, Maurinho, enfim, eu conheço são todos meus amigos. Só que assim, eu demonstro para eles o quão é importante a parte deles fazerem o jogo de vaga, a evolução do jogador, porque todo mundo ganha. Entendeu? Ô Emerson, eu tenho mais uma pergunta. Olha só, algumas pessoas já estão dizendo assim, futebol precisa de pessoas como você. Olha como essa energia, né? Ela chega até aqui, aí as pessoas já começam a entender. Porra, cara, olha lá, quem tá lá não é um ex-jogador, velho. Ele tem uma história, né? O Fábio Matias, que é o treinador do Internacional, atual campeão da equipe Sub-20, é de Barbarense, de Santa Bárbara do Oeste. De lá de Santa Bárbara do Oeste. Tá mandando aí um abraço para você, sucesso aí nessa carreira. Teve com a gente na nossa live. Olha só, Emerson, a gente vai ter na nossa live na segunda-feira um atleta, que para mim ele soa como esse momento do Vitória, porque ele, novo, também vai ter uma oportunidade no profissional. Não era aquela oportunidade que ele já sabia que uma semana ele ia jogar. Era uma oportunidade que o cara tomou vermelho, outro foi expulso, não sei o quê. De repente pega aquele jogador da base para jogar no profissional. E era o Wallace. O Wallace, que hoje está jogando na Turquia, ele vai estar com a gente segunda-feira, conversando com a gente. É um cara diferenciado dentro e fora de campo, né? E ele fala assim, cara, que eu acho interessante. Perguntam para ele, vem cá, você está pronto? Você vai sentir o jogo? Ele, rapaz, o cara que é formado no Vitória, ele já jogou tantas competições que ele está esperando só essa oportunidade para poder decolar na carreira. Cara, isso daí que a gente precisa ver, essa autoconfiança nos atletas de sub-20, de desejar querer jogar no profissional do Vitória, de desejar querer servir ao Vitória, de desejar querer ser ídolo do Vitória. E você sabe o que é isso. E eu vou te fazer uma pergunta, cara. Agora uma pergunta que você vai emendar com tudo isso aí, porque é uma pergunta do cara que não conhece você, o cara que não conhece o seu dia a dia, não sabe da dificuldade que você enfrenta e de tudo que você faz com as suas habilidades para fazer tudo isso que você falou possível e mensurável, né? Mas a gente vive com ele, que é as pessoas que estão fora do campo, que não conhecem, a imprensa que muitas vezes é manipulada a dar certo tipo de informação, e aí a pergunta vai ser o seguinte, porque quando o cara é jogador de futebol, aí o cara é jogador, mas o cara não se preparou. Aí o cara não jogou futebol, o cara só conhece futebol de livro, mas nunca jogou futebol. E aí, meu amigo, quem tá com um telhado de vidro, começam a tirar pedra. E aí eu vou te fazer uma pergunta dessa forma, e eu queria muito ouvir você,